Nesse terceiro e último bloco do Justiça às Claras, nós vamos finalizar com a definição e algumas características do crime de corrupção e também discutir um pouquinho de um anseio da magistratura federal mineira, que seria a criação do Tribunal Regional aqui do Estado. Conosco hoje, o juiz federal criminal, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o que seria o crime de corrupção? Quais são as características desse crime? E até fazendo o link com os dois outros blocos que nós já tivemos, por que a delação é tão utilizada nesse tipo de delito? A corrupção é um crime interessante porque ela está distribuída em 2 artigos do nosso Código Penal. Né? Nós temos o 317 e o 333, se não me falha a memória. Se eu tiver errado o número sem do problema, artigo, aqui é uma explicação e não um código. Perfeitamente, mas é basicamente o seguinte, a corrupção ativa e a corrupção passiva. Né? De um lado, o particular oferecer vantagem indevida a um servidor público para que ele deixe de fazer algo que ele deveria. E, do outro lado, é o servidor público exigir do particular uma vantagem indevida para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. Né? Por isso que nós temos as 2 figuras no nosso Código Penal. E o que acontece com a corrupção? Como eu já adiantei anteriormente, muitas vezes a corrupção possui uma dificuldade de investigação justamente porque é um crime que, na sua maioria das vezes, acontece entre 4 paredes. A pessoa oferecer a vantagem para alguém ou o servidor exigir uma vantagem de alguém não ocorre em público, então você não tem testemunhas, você muitas vezes não tem documento comprobatório. E para que se chegue à apuração desses crimes, de fato é muito difícil, porque fica palavra contra palavra, digamos assim. E aí a presunção seria para o réu? Exatamente, porque a gente nunca pode esquecer da presunção de inocência prevista na nossa Constituição e que é fundamental para todo e qualquer processo penal. Né? E aí, faltando anteriormente, se aplicar-se, então, a delação premiada muito nesses crimes da corrupção? Exatamente, justamente por isso, porque o que se percebe hoje é que a criminalidade ela está muito desenvolvida. A gente fala muito em organizações criminosas, né? Certo. Que são praticamente empresas, são estruturas quase empresariais que têm coordenação, que têm hierarquia, que têm divisão de tarefas, que visam o lucro, mas infelizmente têm por finalidade a prática de crimes. Né? A própria lei que prevê a delação premiada é a lei contra justamente as organizações criminosas. Tem a definição lá no artigo 1º da lei. E voltando um pouco, né, como é muito difícil a gente ter esse tipo de prova às claras, o que se faz com a colaboração de delação premiada é justamente isso. Algum partícipe dessa estrutura empresarial, digamos assim, que resolve colaborar com a justiça, aí sim, a partir das informações por ele fornecidas, a investigação toma outro rumo. E realmente ajuda? Ajuda, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos um exemplo claro aí, que está acontecendo atualmente, certo, onde, no meu raciocínio, se não fossem as delações ou colaborações, não se chegaria aonde se está chegando. Muito obrigado. Nós vamos agora passar para o nosso último tema, que não é propriamente de processo, mas que é, assim, até do tempo que eu era estagiário, depois advogado militante nessa área, a dificuldade que é para a gente ter o nosso Tribunal Federal aqui em Minas. Como é que está essa situação hoje? Põe dificuldade nisso, Cristiano. Realmente é uma situação prejudicial a todos os mineiros que precisam da Justiça Federal, porque estruturalmente a gente faz parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, certo, que são 14 estados, Minas Gerais, Bahia e o norte do Brasil inteiro e alguns estados do Centro-Oeste. Então a extensão territorial é uma coisa absolutamente desproporcional. E também, se pensarmos em relação ao número, à quantidade de processos, nós temos aí mais de 30% dos processos da Primeira Região inteira são processos oriundos de Minas Gerais.
E o tribunal, do jeito que é estruturado hoje, ele não consegue dar vazão à quantidade de julgamentos, de processos que chega até ele. Até porque a Justiça Federal aqui de primeira instância, ela está tirando processos que não tem perícia, que não tem muitos assim desvios, e ele tem sido julgado, os processos têm sido julgados com uma rapidez bastante, assim, eles estão sendo julgados rápidos. Exatamente, ainda mais com a interiorização da Justiça Federal, né? Nós temos várias varas hoje no interior, então isso aumentou a velocidade de julgamento em primeira instância. Mas chega em Brasília e para. E fica tudo lá. E nós tivemos ainda, né, uma emenda constitucional há algum tempo atrás que criou o Tribunal Regional Federal aqui em Minas Gerais, que foi assim um alento para todos nós, mas infelizmente houve uma ação direta de inconstitucionalidade onde liminarmente, até no período de recesso, foi suspenso os efeitos desta emenda constitucional e, consequentemente, da criação do nosso tribunal. E essa liminar está perdurando aí há mais de 1000 dias. Tem alguma expectativa, alguma previsão? Como é que está as associações de classe? Elas estão se mobilizando, se mobilizaram? Como é que está essa situação hoje? Justamente, então, apesar de ter essa crise econômica, o governo federal vai ter orçamento? Como é que está essa situação? Olha, em relação à questão orçamentária, eu de fato não tenho conhecimento para afirmar alguma coisa. Mas em relação aos esforços de todas as associações, né, da magistratura federal, eles são inegáveis. Diariamente as associações vêm batalhando em cima desse objetivo, mas não está fácil, de fato não está fácil, infelizmente. E como digo, o grande prejudicado são os próprios cidadãos aqui de Minas Gerais, que muitas vezes, né, tem o seu processo lá em Brasília, que demora 3, 4, 5 ou até 10 anos para ser julgado. E muitas vezes processos relevantes de benefícios previdenciários, algo fundamental para o dia a dia, para a vida daquelas pessoas. O prazo lá tem sido, assim, bastante longo. Bastante, bastante. Não há uma previsão estatística concreta, mas é demorado, bastante demorado. No seu entender, se houvesse a criação desse tribunal aqui em Minas, para a gente finalizar, você teria mais ou menos como ter alguma expectativa de quanto tempo demoraria um julgamento? É possível fazer isso? Um número exato, um prazo uma exato, previsão. eu acho difícil, mas como previsão, acredito eu que no mínimo esse tempo diminuiria pela metade. Seria excelente. Então, até a questão de precatório, para dizer precatórios também, isso tudo reduziria com o tribunal aqui. Sim, porque quem é o responsável pela determinação desses pagamentos é o próprio tribunal. Então, havendo o nosso tribunal, certamente você diminuiria, por um lado, né, o volume de ordem de precatório lá de Brasília e traria tudo para cá. Isso ajudaria também. Doutor, nós vamos agradecer a sua presença, a entrevista foi excelente. Você trouxe essa questão do WhatsApp, conseguiu fazer essa correlação da delação premiada para os nossos telespectadores e ainda trouxe essa questão do crime de corrupção e do TRF aqui de Minas, que se Deus quiser, eventualmente aí com novos áreas do governo federal, a gente consiga ter esse tribunal vindo aqui para Minas Gerais. Muito obrigado. Assim esperamos, Cristiano. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande estar aqui presente e estamos à disposição, se necessário for, para novos encontros. Nossa Justiça Clara dessa semana está terminando. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema atual e de interesse para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos.